Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, porque no Corinthians, Memphis e Garro estão de volta e a gente vai projetar esse confronto diante do Atlético Mineiro, neste sábado, 9 da noite, na Arena MRV. E o Augusto Melo se defendeu das acusações do indiciamento da Polícia Civil por crimes que ele teria cometido no caso da Vai de Bet. Então a gente já começa com essa situação do Augusto Melo, porque a repercussão foi gigantesca, né, a partir do momento em que houve a conclusão do inquérito da Polícia Civil de São Paulo, no caso da Vai de Bet, entendendo que Augusto Melo e outros diretores deveriam ser indiciados pela polícia. O que é um indiciamento? É, como diz o termo, que você tem ali alguns indícios para que haja uma denúncia no Ministério Público. E aí o promotor de justiça entende ou não se deve dar seguimento, né, ao caso e aí sim tornar Augusto Melo, especialmente Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians, como réu de todo o processo. Ele pode simplesmente pedir que as investigações continuem, pedir mais detalhes, ou pode simplesmente arquivar o processo. Diante do apelo popular, eu imagino, e é só uma imaginação mesmo, de que esse assunto vá continuar, né? E que o Ministério Público vai dar andamento nisso, até para a gente entender até onde está tudo isso, né? Até a cavar mais, né? Para saber o que mais a gente encontra por trás disso. No momento é um indiciamento. Como ele não é réu, ou muito menos condenado, é um indiciamento, mas é algo que eu já me manifestei aqui ruim, né? O presidente do Corinthians ele está sendo indiciado pela polícia, significa que não é algo positivo, ainda mais pelos crimes que ele está sendo acusado. É uma acusação, o indiciamento é uma acusação de que ele poderia ser autor desses crimes. Lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. É muito grave mesmo se o presidente do Corinthians estiver envolvido em tudo isso. Ele convocou uma entrevista coletiva para se defender, ao lado do seu advogado pessoal, o Ricardo Cury. Inicialmente, essa entrevista coletiva aconteceria no CT Joaquim Grava, o que eu já achei completamente descabido, porque assim, existiu desde sempre uma tentativa de blindar o futebol de tudo que acontece nos bastidores políticos do clube. Mesmo Augusto Melo, no meio de todo esse furacão, não queria que isso acontecesse. E aí, como que você marca uma entrevista coletiva para o mesmo ambiente de onde os jogadores estão treinando? E a gente sabe que isso afeta o elenco. Por mais que os caras digam que não. O Fabinho Soldado está fazendo esse exercício de tentar fazer com que os jogadores pensem apenas no futebol, no jogo contra o Galo, no jogo da Sul-Americana na semana que vem, nos seus objetivos, mas não tem como, gente. O presidente do clube está correndo um risco de ser impeachmentado na segunda-feira e está sendo indiciado pela polícia. O que vocês acham que passa na cabeça do jogador de futebol? E aí a gente pode dizer aqui, de carteirinha, por conversar com os atletas, com as pessoas do meio, de dizer para vocês, isso afeta sim. Os caras, eles têm um celular, gente, eles têm acesso a tudo. Se o jogador chegar na entrevista, na zona mista, lá e dizer, não, a gente não sabe o que está acontecendo, é mentira, porque isso é conversado entre eles. E eles se assustam sim. Porque daqui a pouco cai o Augusto, cai mais quem? O Fabinho Soldado vai ter liberdade para trabalhar, que é normalmente o cara da confiança dos atletas, é o cara que faz esse elo, é o cara que contrata eles. Eles acham que daqui a pouco o salário deles não vai cair no quinto dia útil. Quem assumir vai fazer o quê? Vai trocar o treinador? Dificilmente isso vai acontecer, mas gera uma instabilidade, né, gente? Pô, você tem um chefe, você tem um presidente, de repente o cara cai. E aí, ainda mais da maneira, né, como pode ser por um indiciamento, por crimes tão graves. Vocês imaginem que o jogador não pensa nisso? Então, assim, não tem como, tá, gente? Afeta tudo. E aí a entrevista coletiva do Augusto para se defender seria no CT. Nada a ver. Não tem que usar a dependência do clube para se manifestar a respeito de algo que, cara, o Corinthians é vítima. O Corinthians é vítima. Porque se tudo for comprovado, independentemente de serem essas pessoas ou não, o Corinthians foi usado, o clube, a instituição, que tem como a razão de ser o futebol e a sua torcida, o clube foi utilizado para que pessoas saqueiem o clube, para que pessoas assaltem o clube, independentemente se forem essas ou não.
né? A polícia e a justiça que vão definir. Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians, em todo esse processo, em torno da sua imagem, da sua credibilidade, ela é vítima. Justo Augusto que disse que queria resgatar a credibilidade do Corinthians perante o mercado, perante o